Louvado seja Deus. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Que bom que você está aí na tua casa, mas com os olhos atentos neste momento para louvar ao Senhor, ligados neste momento para exaltar este Deus. Separou um momento unicamente para adorar o Senhor. Parou tudo que estava fazendo, porque sabia que nesse momento era um momento de oferecer um culto a Deus. Então que você possa ir no seu lar, da maneira qual você está, oferecer o seu melhor ao nosso Deus. Com certeza, nosso Deus, Ele é onipresente. Nosso Deus está presente aqui, Ele está presente aí, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Altíssimo Deus, somos gratos, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por esta noite. Que noite maravilhosa que o Senhor concedeu a nós. Estamos aqui, Pai, alegres, contentes, ó Deus, de poder, ó Pai, adorar o Senhor, de poder exaltar o Teu santo nome, Pai, de poder dizer, ó Deus, que até aqui o Senhor nos ajudou. Pai amado, chegamos até aqui porque o Senhor é bom, chegamos até aqui porque a Tua graça tem nos alcançado, a Tua glória tem estado sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, graças nós te damos por tudo, Senhor, por tudo, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim. Uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a tua mão. Quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a tua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tem um pouco mais.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Braço de ferro, punho de aço. Este é o nosso Deus. É um Deus poderoso. É um Deus tremendo. É um Deus que tudo pode fazer. A sua situação não é nada diante do Senhor. O teu problema não é nada diante do Senhor. Diante deste Deus tremendo. Aleluia. E nós estamos aqui unidos para louvar, para engrandecer esse Deus tremendo, esse Deus que tudo pode, faz, opera e realiza. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Teus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em tuas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora em pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar de Deus? De um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte da escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus? De um Deus que seus mistérios nunca desvendou. Por isso eu sigo quem? Este meu Senhor que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e vai. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora em pé, tudo chora e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recados a pregador,
A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, culto da família, vou orar por vocês, mas também vou orar para os pais. Hoje foi comemorado o Dia dos Pais, espero que você tenha tido um bom almoço, né? Os pais são pais todos os dias, mas denominaram um Dia dos Pais e eu quero orar pelos pais. Ser pai é uma dádiva de Deus, né? Tem alguém que chame de pai, 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 né? É maravilhoso ouvir isso. E vocês são pais, eu quero para aqueles que são pais e aqueles futuros papais, vamos estar orando para que Deus possa conservá-los, porque vocês são os espelhos da família, da casa, né? O filho olha para o pai e fica observando as atitudes do pai, como ele age, da forma que ele age, como ele age com respeito à família, como ele age com respeito à sua mãe, né? Então os filhos observam muito isso. Eu espero que vocês tenham sido excelentes exemplos para os seus filhos, né? Porque os seus filhos vão crescer e vão ser pais um dia, se Jesus não vier nos próximos 20, 30 anos, eles vão crescer, vão casar, vão ser chamados de pais também. E dependendo do que eles têm aprendido com os senhores, eles vão praticar da mesma forma. Eu espero que vocês tenham sido um exemplo extraordinário para os seus filhos, né? Ser pai é uma dádiva de Deus, né? Deus é o nosso pai. Nós honramos quando? Como é que nós honramos o nosso pai? Nós honramos o nosso pai quando nós obedecemos. Nosso Pai Celestial, é quando nós obedecemos a Ele, quando nós testemunhamos da grandeza dEle, do poder dEle, da glória dEle, do caráter dEle. Então, quando nós não damos mau testemunho, quando nós não andamos de qualquer jeito, de qualquer maneira, nós estamos honrando a Deus, né? Como é que o filho honra o teu pai e sua mãe? Ele também honra quando ele pratica o bem, quando ele é honesto, quando ele é sincero, né? Quando ele respeita as leis e as outras pessoas. Então, todo mundo vai falar bem daquele filho para o pai se sentir orgulhoso. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus se sente bem também, né? Então, eu quero orar por você nesta noite, pai, que você tenha tido um dia abençoado, né? E eu quero abençoar a sua vida nesta noite, né? Nesse culto da família. Todo ano nós damos uma lembrancinha para os pais, a irmã Érica com as irmãs aí trabalham, uma lembrancinha no Dia dos Pais esse ano, né? Pela ausência, né, dos irmãos, ficamos devendo, mas creio que em 21, se Jesus não vier, vocês terão a lembrancinha, tá bom, queridos? Mas a nossa lembrança que você tenha nessa noite é a lembrança da oração do seu pastor, né, que tem abençoado a sua vida, e vou continuar abençoando enquanto Deus me dê força e graça para isso. Então, nesta noite eu quero orar, pedindo que o Senhor continue sendo um exemplo de pai para os seus filhos, seja amado pelos seus filhos, e erga a sua cabeça, não é? E se o seu filho fizer alguma coisa errada, eu tenho certeza que vocês não ensinaram nada aos seus filhos errados, né? Meu pai nunca me ensinou nada errado, né? O pai nunca manda o filho matar, roubar alguém, destruir alguém, ferir alguém, não, pelo contrário, né? O pai manda respeitar, orienta o filho o caminho que ele deve andar, assim como a Bíblia diz. Então eu quero nesta noite estar abençoando a sua vida por mais um dia de comemoração, o dia denominado Dia dos Pais. Que você seja bênção aí para o seu filho, que você seja bênção aí para a sua casa, para a sua família. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar em favor dos meus irmãos que são pais, que o Senhor deu a honra a eles, a dádiva vindo de Ti, que eles são chamados de pais, assim como o Senhor, nós chamamos o Senhor de Pai. Quando nós oramos o Pai Nosso que está no céu, nós temos os nossos pais terrenos. Pai, que são um espelho para os seus filhos. Então, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre eles, os abençoe, os proteja, os guarda, dê graça a eles, dê sabedoria a eles, que eles possam criar os seus filhos no temor do Senhor, aqueles que estão com seus filhos
saindo, começando a engatear as primeiras palavras, dê sabedoria e graça a eles, dê entendimento a eles, os fortaleça e os ensina, Senhor, para que eles possam ensinar os seus filhos. Dê a eles saúde, dê a eles a tua paz e os abençoe grandemente. Em nome de Jesus, eu te agradeço por estar orando aqui em favor dos pais e pedindo a bênção de Deus, no nome de Jesus, sobre a vida de cada um deles, para a tua glória. Amém e amém. Meus amados, nós estamos na presença de Deus nesse mês de agosto, né, nesse segundo domingo do mês. Até aqui o Senhor nos ajudou, a mão do Senhor tem estado em nossa vida, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor, sempre eu estou repetindo isso, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor mesmo nessa pandemia, né, que tem, nessas situações que está vindo sobre a terra, o Senhor tem nos guardado, nos abençoado, nos fortalecido, nos ensinado um caminho excelente. Como nosso Pai, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da nossa vida, não é? Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso, que nos ama, que deseja que nós estejamos bem perto dEle, e que nós aqui na terra vivamos para Ele, não é? Nós possamos honrá-lo aqui na terra e servi-lo em espírito e em verdade. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite uma mensagem que é muito, que nós já lemos, e também, como sempre, né? Eu sei que os senhores já leram, já pregaram a respeito, muitos pregadores já falaram a respeito. A tentação de Jesus. Nós vamos ler capítulo 4 de Lucas, né? Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite. Esperamos que Ele nos dê a revelação da sua palavra. Fale aí com você aí na sua casa, fale ao seu coração, te ensine, né, a sua palavra que é verdade, né? Jesus, Ele, nessa sua tentação, ele no capítulo 4, ele não apenas ele demonstra a sua capacidade de resistir ao diabo, mas também a sua fidelidade a Deus. Eu espero que você seja, na hora da tentação, você seja fiel, você resista, né, à tentação e você seja fiel a Deus como Jesus foi, né? E também aquilo que Adão ele não conseguiu, né? Cumprir lá no Éden, Jesus conseguiu. Aquilo que Israel falhou lá no deserto, Jesus foi vitorioso, porque ele obedeceu ao Pai. A obediência é tudo na vida do cristão. Não é? Nós vamos ver isso em Jesus. Jesus é o filho obediente. Né? Jesus, ele obedece ao seu Pai. Jesus, ele obedece às leis. Jesus é um homem correto. Ele esteve entre nós como homem, sendo Deus. Não é? E ele venceu. E mostrou a sua capacidade de resistir à tentação. Tiago diz o seguinte para nós: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vamos ver que isso é uma verdade nesse capítulo 4, né? Nós vamos meditar nele nesta noite. Então Jesus, ele demonstra a sua fidelidade a Deus. Ele demonstra a sua capacidade de resistir ao diabo, né? E nós vamos aprender nesta noite. Capítulo 4 diz o seguinte: Jesus, capítulo 4 de Lucas, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, você está pensando que, eu sou cheio do Espírito Santo, pode andar de qualquer jeito, né? Voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, né? No deserto, e durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Então o diabo disse a Jesus:
Deixa eu voltar aqui para nós começarmos. Nós vamos ler esse texto para nós aprendermos um pouco da palavra. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto. Para o deserto para ser tentado. Olha que coisa que você imaginou, né? Às vezes o cara pensa, estou cheio do Espírito Santo, como é que pode acontecer isso com ele? Tem um Espírito Santo na vida dele. Olha aqui, Jesus é cheio do Espírito Santo, é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você pensa que você está livre do diabo? Porque você é cheio do Espírito Santo? Está enganado. Você pensa porque você ora, né? Que você ora de madrugada, ora ao meio-dia, ora 3 vezes ao dia. Eu espero que você consiga isso, como Daniel fazia. Pensa que não vai enfrentar problema? É o Daniel que enfrentou, quando ele começa a orar 3 vezes ao dia. Inventaram uma história lá para acabar, cortar a oração, para minar o servo de Deus. Então o inferno se levanta contra aqueles que querem servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, em obediência a Deus. E Jesus está cumprindo com obediência aqui. Ele está cheio do Espírito Santo, mas ele é levado ao deserto. Ei, você pode estar cheio do Espírito Santo e muitas vezes você vai para o deserto. E deserto é lugar onde nós vamos aprender. No deserto nós aprendemos, irmão. No deserto não é para desistir. No deserto não é para voltar para trás. O deserto não é para murmurar. O deserto não é para reclamar. No deserto é para você vencer a tentação, vencer as dificuldades, vencer as dores. Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava em Jesus e Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas foi levado para ser tentado. Você está pensando que o diabo também respeita? O diabo vai fugir de mim porque eu estou cheio do Espírito Santo. Ele vai vir para oferecer os pratos para você. Ele vai vir para derrubar, para ver se você mesmo obedece a Deus, você ama a Deus, você é sincero diante de Deus, você resiste a Ele. É o que Tiago disse, tem que resistir a Ele. E Jesus, Ele aqui está cheio do Espírito Santo, Ele volta do Jordão e foi guiado. Ele sai dali do batismo, olha só, Jesus já sai do batismo, outro evangelista fala a respeito disso, ele já sai do batismo e vai ser testado. O diabo se apresenta para testá-lo. E ele foi levado pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo o leva para o deserto. Às vezes fica reclamando do deserto, é Deus que está te levando para o deserto, sabia? Deus fez com que o povo dele passasse pelo deserto. Por quê? O povo dele passava. Por que não passou pelos lugares mais curtos? Porque lá eles seriam destruídos. Eles iam ser destruídos pelos inimigos, as feras, tudo que tinha mais. Deus levou para ele por um caminho no deserto. Porque Deus ia guiá-los e mostrar o seu poder e a sua glória para eles. No deserto você vai ver a glória de Deus. Entendeu? Nós precisamos entender isso. E Jesus está aqui, ele vai para o deserto. Diz que durante 40 dias ele foi 40 dias no deserto sendo tentado. O diabo, você acha que o diabo se preocupou que Jesus é o Filho de Deus? Ele vai lá atormentar, ele vai lá perturbar. Você acha que o diabo não vem te tentar, não vai te perturbar a sua vida? Porque você é correto, porque você é sincero, porque você obedece a palavra do Senhor, porque Jesus te dá sabedoria para você se sair das situações que surgem na sua vida. Você pensa que o diabo não vem? Ele vem, ele foi tentar Jesus. Diz que 40 dias ele foi testar Jesus, ele foi tentar Jesus. E ele ficou tentando, 40 dias ele ficou atormentando. Eu não sei se você está sendo atormentado, mas confie em Deus que você vai ter vitória nisso. Seja fiel a Deus, entendeu? Você tem que ser fiel, resista ao diabo, seja fiel a Deus. Sabe, aqui Adão, o primeiro teste caiu, mas Jesus continuou firme. Israel também não passou no teste, mas Jesus foi vitorioso. Você também vai ser vitorioso se você resistir à tentação. A tentação vem. E olha, foi interessante isso, que ele diz que nesses 40 dias que ele está sendo tentado pelo diabo, diz que ele não comeu naqueles dias. Diz que ele não comeu. Jesus passou lá 40 dias, o camarada atormentando, né? Diz que ele está sendo tentado, 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nesses 40 dias que ele está sendo tentado, que as outras tentações
não fala a respeito. E foi mais que ele tentou Jesus. E aí, quando Jesus tem fome, você entendeu? Na hora da fraqueza, 40 dias sem comer, o corpo está arrebentado. As vitaminas foram embora. Ele está angustiado. E aí é hora da tentação. Na hora que a tentação, o diabo é o seguinte, ele vai tentando o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, uma semana. Jesus está firme, certo? Ele continua lá com você, vai tentando o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, cada vez ele vem com uma coisa, passa o 10º dia, 20 dias, 30 dias, 40 dias, chegou no 40 dias, a Bíblia volta, aí o Espírito Santo vem lá e fala para os evangelistas, escreve, Jesus teve fome. Como homem ele teve fome, e aí ele teve fome, o que aconteceu? No fim dos quais, quais o quê? No fim dos 40 dias, teve fome. E aí o diabo veio conversar com ele. Olha que coisa interessante. Olha que quando ele sentiu, quando o diabo percebeu que ele estava fraco, sabe, de tanta tentação, ele pensou que ia derrotá-lo. Né? Olha só, o diabo te atenta tanto, te perturba tanto, para ver a tua fraqueza. Na hora que você está bem fraco, ele vem e te oferece o manjar. Aí ele vem para Jesus e foi falar com Jesus. Jesus estava cheio do Espírito Santo, o diabo ousou a falar com Jesus. Ele queria destruir Jesus. Ele queria que Jesus negasse o propósito de Deus, saísse do propósito de Deus. Não saia do propósito de Deus. É na hora da sua fraqueza aí, sabe? E aí Deus vai te fortalecer. Ele vem lá e diz, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Olha o que ele está falando. Ele disse, se você, ele chega para Jesus, se tu és o Filho de Deus. Em outras palavras, o diabo estava dizendo, vamos presumir que você seja o Filho de Deus. Hein? Vamos lá, o diabo vem, te tenta, aí chega numa hora e ele vem para você, você é crente mesmo? Você é mesmo? É crente mesmo? Você é de oração mesmo? Você ora mesmo? Você lê a Bíblia mesmo? É? Será que é mesmo? Olha só como é a tentação. E aí, ele está presumindo, ele está dizendo, olha, vamos ver aí se você que você seja. Vamos presumir que você seja o Filho de Deus. Ou uma dedução, né? Filho de Deus. Ele está deduzindo. Na verdade, Satanás estava desafiando a autoridade e questionando a identidade de Jesus. Olha o que ele está dizendo. Ele está desafiando a autoridade, que Jesus é o Senhor dos Senhores. Deixa eu dizer algo para você. Jesus disse que deu autoridade para a igreja dele pisar serpentes e escorpiões. Jesus disse que se a sua igreja, se os seus discípulos, se os seus filhos pegarem alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada. Se beber alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada. Entendeu? Olha só, muitas vezes o diabo vem, você é crente mesmo? Por que você não faz isso? Né? Se é crente mesmo, por que você não passa o farol vermelho e atravessa? Você não vai morrer, você é crente? Olha só, é mais ou menos isso que ele está falando. Desafiando a autoridade. Muitas vezes o diabo desafia a autoridade do cristão, como ele desafiou a autoridade de Jesus. Ele está ali presumindo que você seja o Filho de Deus, dizendo que você seja filho de Deus, né? Ele está desafiando, né, a identidade, a autoridade de Jesus, e aí ele questiona a identidade. Você é mesmo? De vez em quando ele faz isso com você, de vez em quando ele faz isso conosco, mas veja a resposta de Jesus. Está escrito, olha, Jesus responde, que nem só de pão viverá o homem, mas
Olha que coisa, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão você vive, querido. Você almoçou hoje? Tomou café à tarde? Os pais comeram bem hoje? Mas Jesus está dizendo que nem só de pão você vive. Você vive pela palavra de Deus. Você vive pela graça de Deus. Você vive pela bênção de Deus. Você vive pelo poder de Deus. Você vive pelo Espírito Santo de Deus. Não só aqui na terra, como vai viver eternamente. Então, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Jesus começa a citar a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito, está citando o Torá, está escrito, citando o Velho Testamento, está citando a palavra de Deus. Ei, você só vence o diabo com a palavra de Deus. Não é enfrentando o diabo, não é batalhando, lutando contra ele, com a palavra de Deus. E Jesus então, aí o diabo vem de novo e o transporta e o levou para um lugar muito alto. E num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Olha a tentação. Jesus foi levado para ver todos os reinos do mundo. Né? Jesus é levado lá para ver esse lugar lindo, bonito. Né? Aí ele diz para ele, olha, deixa eu dizer, eu lhe darei todo esse poder e a glória destes reinos, porque isto me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Olha que coisa que ele está dizendo para Jesus. Olha o que ele está dizendo. A mim foi-me entregue. Nós vemos que Adão entregou tudo para ele quando ele pecou lá no Éden. Né? E aí Jesus diz, vamos ver a resposta de Jesus. Eu posso te dar. Sabe o que você precisa fazer? Só me adorar. Se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. Que ousadia, né? Mas Jesus vem de novo e diz, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e prestarás culto somente a Ele. Ei, igreja do Senhor, a quem você está adorando? Ei, moço, a quem você está adorando? Ei, moça, a quem você está adorando? Ei, homem, quem você está adorando? Jesus rejeitou a adoração ao diabo. Ele está em jejum, irmãos. A gente pensa que jejuando, estou em jejum, não vai acontecer nada. Aí que acontecem as coisas, aí que o inferno se levanta, aí que a dificuldade vem, aí que a angústia vem, os problemas surgem, de repente você não sabe de onde veio. Por quê? Você tem que olhar agora, quando você enfrentar essa situação nesse momento, você tem que olhar para a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus a respeito disso? O que me diz a palavra de Deus a respeito dessa situação que eu estou vivendo? O que diz a palavra de Deus na situação que eu estou enfrentando? Por que esse levante todo? Por que essas coisas todas? O que diz isso? O que diz a palavra? Aí Jesus vem lá, olha, está escrito, está escrito. Você só pode lutar com o diabo falando aquilo que está escrito. O diabo vem, ele responde, ele está citando lá o livro de Deuteronômio, ele está falando a respeito disso, ele recusou fazer qualquer coisa independente de Deus. Sabe por que nós erramos, irmãos? Sabe por que a igreja tem errado? Sabe por que o povo de Deus tem errado? Quer fazer as coisas independente de Deus. Eu posso fazer, não, eu sou isso, eu estou em jejum, eu oro, eu vou fazer, vai dar tudo certo. Não vai dar certo, não podemos fazer nada independente de Deus. A igreja de Deus não pode fazer isso, os pastores não podem fazer isso, os obreiros não podem fazer isso. Homem nenhum pode fazer isso, independente de Deus, sabe? Independente de Deus. Aí o Espírito o levou para o deserto a fim de prepará-lo. Sabe por que Jesus nos permite que eu e você vá para o deserto? Para nos preparar. Paulo, quando Ananias ora por ele, ele vai para o deserto. Ele fica 3 anos lá. Vai ser preparado por Deus. Vai ser preparado pelo Espírito Santo. Sabe? O homem precisa ser preparado pelo Espírito Santo.
Você está sendo preparado para uma grande obra. Você está preparado, está sendo preparado também para o grande dia. O dia que Jesus vier e raiar nas nuvens, as trombetas tocar e você se encontrar com Ele. Então Jesus ali, o Espírito leva Jesus, a fim de prepará-lo para o seu ministério. Ele está ali. Ele tem um propósito. Deus tem um propósito de Jesus ali no deserto. Deus tem um propósito com você quando você passa pelo deserto. Quando você passa por dificuldade. Você não vai morrer nisso aí não. Essa luta aí não vai te matar. Não vai te destruir. Não vai acontecer nada. Você pensa que vai morrer, vai destruir. Não. Você está sendo preparado. Deus está preparando algo extraordinário para a tua vida. E Deus estava preparando Jesus. Por isso o Espírito o leva para o deserto. É interessante. Se ele atende Satanás, sabe o que acontece? Ele mostrava-se uma insubordinado. Ele seria insubordinado, não obedecia a Deus. Ele saía fora dos propósitos. Ele saía fora do propósito do Pai. Ele ia ser insubordinado a Deus, ao Pai. Sabe, ele estava negando. Mas ele cita lá a palavra. De novo ele vem lá, a palavra. E é interessante que o diabo fala, olha, está vendo aí todo esse poder? Eu te dou. Está vendo todo esse reino? Eu te dou. Né? Mas Jesus não era ganancioso. Jesus estava ali e ele tinha uma finalidade. A finalidade era anunciar o reino dos céus, curar enfermos, libertar os cativos, salvar o homem, padecer pelo homem, sofrer pelo homem, morrer pelo homem e ressuscitar para ser intercessor do homem e está à direita de Deus e vai voltar para buscar o homem. Ele morreu para nos salvar. Jesus tinha um objetivo na sua escolha. Qual é o seu objetivo como cristão? E ele não caiu nessa conversinha. Hoje os homens procuram glória. Olha só, o diabo te dá. O diabo dá a glória. Certo? Claro que Deus nos abençoa. Claro que Deus tem abençoado nossa vida. Tem muitos crentes buscando sua glória. Muitos crentes buscando poder. Cuidado de onde vem isso, hein? Cuidado, você pode pensar e imaginar, Deus está me dando, né? Mas deve ter alguma coisa. Porque o diabo quer adoração. Ele é a única coisa, sabe, Jesus? Eu te dou tudo isso. Eu darei todo esse poder. Eu te darei toda a glória desse mundo. Sabe? Eu te darei tudo isso para ti. O que você precisa me dar é me adorar. Ele queria adoração. Ele queria tudo isso. Se você me adorar, tudo isso será seu. E o homem procura isso. Os homens procuram glória, né? Às vezes as pessoas atropelam o outro, passam por cima do outro, porque quer glória, quer glória, quer glória. E o diabo dá. Ele está falando, dá, sabe por quê? Porque a mim foi entregue. Por isso que eu posso dar. Eu dou a quem eu quero. Mas tudo isso será teu. Olha só. Se você me adorar, tudo isso será seu. Eu posso dar a quem eu quiser. Olha que coisa, que camarada ousado, né? Ele chega diante do Filho de Deus, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas ele quer ser adorado por Jesus. Você imaginou se Jesus adorasse aquele camarada, nós estávamos perdidos. Mas graças a Deus, Jesus olhou e disse, está escrito, adore o Senhor seu Deus. Adorarás o Senhor, seu Deus. Só a Ele servirás, diz a sua tradução aí. A minha diz, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Ei, preste culto somente a Deus. Não preste culto a homens, não preste culto a governos, não preste culto a demônios. Preste culto ao Deus Criador do céu e da terra. Preste o seu culto nesta noite a esse Deus. Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida. E você vai ter vida eterna. As mansões celestiais, né? Deus tem preparado, Jesus tem preparado, né? Um lugar para você. Você já tem isso lá, isso glorioso você vai ter para a sua vida, né? Lembra da passagem do rico e do Lázaro? Onde é que Lázaro estava? Lá estava tranquilo, estava no paraíso, lugar de paz. Lázaro não era mais mendigo,
Lázaro não tinha mais ferida, os cães não estavam ali para lamber Lázaro, entendeu? Ele estava no lugar de delícias. Há um lugar de delícias para você. Não queira a glória deste mundo, não queira a glória que o diabo oferece, mas adore a Deus, sirva a Deus, preste o seu culto a Deus. Sabe, será que nós estamos prestando nosso culto a Deus, irmãos? Ou nós estamos prestando nosso culto a homens? Ou queremos mostrar as coisas para os homens? Né? Nós devemos mostrar isso para Deus, no nosso coração, porque Deus está olhando a intenção do nosso coração. Quando eu oferto, quando eu dizimo, quando eu louvo, quando eu ministro a palavra, quando eu oro, quando eu falo com alguém, Deus está olhando para o meu coração para ver se aquilo há sinceridade nisso. E o diabo conhece, aí sabe das nossas intenções, aí ele vem nos oferecer a glória daqui. Tem pessoas que é glória daqui. Não, a nossa glória está lá nos céus, querido. E Deus pode te dar uma vida boa aqui, amém, glória a Deus por isso. Se Ele te der isso, usufrua, mas não pise nos outros, não machuque os outros, não maltrate os outros. Seja fiel a Deus, preste culto a Deus. E o diabo, ele tem a ousadia de chegar em Jesus. Aí o diabo, sabe o que ele faz? Ele levou Jesus lá a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, joga-te daqui, porque está escrito. Olha só, se tu és filho de novo, se tu és filho de Deus, se você é crente, você pode fazer isso, não vai te acontecer nada. Por quê? Ele está falando, joga-te daqui, coloca Jesus bem lá no alto e fala, se você é crente, joga-te daqui. Quem sabe você já recebeu alguns convites para se jogar da sua vida espiritual, para se lançar fora da sua vida espiritual, para rejeitar a palavra de Deus. Você foi colocado nas alturas para depois se oferecer. Joga daqui. Por quê? Porque ele diz, por que ele faz isso? Ele leva Jesus lá no pináculo do templo e diz, se você é filho de Deus, joga daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guarde. Ele sabia o Salmo 91. O diabo conhece a Bíblia, viu, irmão? Viu, irmã? Viu, igreja do Senhor? Ele conhece principalmente o Salmo 91, ele sabe o que está escrito lá. E ele cita para Jesus a Bíblia. O diabo citando a Bíblia para Jesus. Joga daqui, não vai te acontecer nada. Sabe por quê, Jesus? Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, seu Pai, Ele vai mandar um anjo. E o anjo não vai deixar você cair. Não faça isso, irmão, não tentarás o Senhor teu Deus, não faça isso. E Jesus, meu irmão, aí ele ainda diz assim, ó, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele está dizendo o seguinte, vai ser lançado daqui, você pode se lançar, falou para Jesus, e os anjos vão te segurar, você não vai tropeçar em pedra, não vai acontecer nada com você. E Jesus vem de novo e responde ao diabo, também foi dito, não ponhas à prova o Senhor teu Deus. Irmão, não vamos pôr Deus em a prova, sabe, querer provar Deus. Provar nesse sentido de desobedecê-lo, de sair da sua presença, de sair para ouvir outro Espírito, que não seja o Espírito Santo. Nós precisamos aprender, sabe? É uma coisa interessante, essa tentação era uma forma de oferecer poder a Jesus pelos meios errados, quando ele oferece o reino. Pelos meios errados, parece que está certinho, mas ele quer tirar Jesus da cruz. Os métodos que Satanás estava ali, era para tirar Jesus da cruz, porque ele sabia que se Jesus morresse na cruz, ele estaria derrotado, a morte estaria derrotada, o pecado estaria derrotado, Jesus seria o vitorioso, assim como foi.
E agora ele vai tentar tirar isso. Ele quer matar na fonte, ele quer destruir, assim como tentou matar Jesus no começo, no seu nascimento, como tentaram matar Moisés no seu nascimento, da mesma forma e da mesma maneira e do mesmo jeito, ele tenta agora. Jesus já crescido, Jesus está no deserto, Jesus está cheio do Espírito Santo, mas Jesus, pelo seu jejum, sente fome e é hora dele aparecer em cena. Sabe, quando Jesus enfraqueceu no seu organismo e no seu corpo, ele aparece para oferecer coisas materiais. Pode ver que ele não oferece nada espiritual aqui. Você não vê o diabo oferecer nada espiritual, já percebeu? Você não vê nada espiritual aqui, é tudo material. Olha, é todo o reino da terra. Né? Se você cair daqui, o Senhor não vai segurar, você não vai se machucar, não vai acontecer nada com o seu corpo. Olha o que ele está dizendo. Tudo, se você ler o texto sagrado, nós precisamos aprender da palavra. Né? Ele vai dizendo, você não vai acontecer nada. Eu te ofereço o reino. Se você me adorar, eu te dou tudo. Se você prestar culto para mim, então, tudo você vai ter, eu vou te dar poder. Olha os homens buscando poder, o que eles fazem? Corrupção, vão se fiando por caminhos, daqui a pouco estão atolados e perdidos, e depois quando são descobertos, aí eles estão presos, e aí eles estão abandonados, aí estão sozinhos, aí todos olham para eles, que eles achavam que estavam por um caminho certo. Jesus, ele resiste a eles citando a palavra do Senhor. Você pode resistir ao diabo nesta noite, citando a palavra do Senhor. O que a palavra de Deus diz nessa sua tentação? Nessa prova que você está passando. O que a palavra do Senhor diz? Leia a palavra, por isso nós falamos aqui, medite na palavra de dia e de noite. Sabe? Jesus, o Espírito Santo falou lá no Velho Testamento, não é? Para Josué, para que ele lesse, meditasse na palavra de dia e de noite. Porque ele ia ser próximo, ele ia ser abençoado. José foi abençoado, resistiu à tentação. Não é? Olha a prova que José passa. Deus preparando José, Deus preparando Josué, Deus preparando Moisés. Você vê Deus preparando o seu povo. Deus está preparando você para o grande dia de estar com Ele. Deus prepara você para o ministério. Deus prepara você para caminhar com Ele. Deus prepara você para fazer uma obra para Ele. E tudo que de Deus é grande. Por isso que Ele fala grande obra, é uma grande obra. Nós estamos a falar como Neemias, nós estamos fazendo uma grande obra. Eu não posso descer daqui, eu não posso sair daqui, eu não posso sair daqui. Diga nesta noite, você não pode sair da presença de Deus, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. O diabo vem oferecer, ele vem tentar, ele vem testar, e ele começa a dizer que Deus tem anjo para guardar Jesus. Ele vai provando, ele vai mexendo com o psicológico de Jesus, com a mente de Jesus, né? Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mas Jesus tinha uma missão. Jesus honrava a Deus. Jesus tinha a palavra de Deus como a sua meta no seu caminho. Jesus estava ali para cumprir a palavra de Deus. Você foi chamado para cumprir a palavra de Deus, para viver para Deus, para andar na presença de Deus. Resista à tentação, não dê lugar à tentação, sabe? Fuja do pecado, fuja dos pratos que são oferecidos, né? Dos pratos que vêm para, que são, parecem bons na hora, sabe? No momento parece ótimo, parece maravilhoso, mas depois nós caímos em si. Adão, quando caiu em si, o que aconteceu? O fruto era beleza, o fruto era bom de se comer. Aos olhos de Eva era lindo, que o diabo oferece tudo. Ele não mostrou para Jesus toda a glória? Mostrou para Jesus toda a glória do mundo. Isso eu te dou, se tu me adorares, se tu me servires, se tu me obedeceres. Olha o que ele estava querendo obediência, querendo que Jesus saísse da presença de Deus. Muitas vezes a tentação vem para nos tirar da presença de Deus, sabe? Então você deve rebater isso com a palavra. Adão, então, come junto com Eva. E depois o que acontece? Se esconde. É assim mesmo, né? O pecado vem, o diabo derruba e depois a pessoa se esconde. Mas quem pode se esconder da presença de Deus, né? Tem um hino chamado que nós cantávamos, que ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém pode se esconder. E o salmista diz que vai na terra, vai no céu, que vai em todos os lugares. E aí, olha, e Deus está lá. Você pode estar nas estrelas, no fundo do mar,
Deus está lá presente. Nesta noite que você possa usar esta palavra de Deus. Se você é filho de Deus, joga daqui. Olha só. E ele cita a Bíblia, porque está escrito. Está escrito que você pode fazer isso. Quantas vezes, irmã, você pode fazer isso sim. Está escrito assim, assim. Fala, moço, você pode fazer sim. Está escrito, olha lá o que está escrito. Ainda leia o texto para você. O diabo vem e lê o texto para você. Sabe, torcendo a palavra. Ele está aqui torcendo a palavra. Ele está torcendo, por quê? Porque ele quer tirar Jesus da presença de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, disse o Senhor Jesus. Então, meu querido, nesta noite nós possamos aprender disso. Sabe, Deus deve ser o objeto da nossa confiança. Não de dúvidas. Não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Não duvide. Deus deve ser honrado. Deus deve ser louvado. Então nós devemos prestar esse culto a Deus, andar na presença de Deus, né? Então quando você foi testado, Jesus está sendo testado, Israel foi testado lá nas águas de Merimbá, quando eles chegam diante e testam e irritam a Deus e ferem o coração de Deus e desobedecem a Deus, né? Aí Jesus não ia repetir o mesmo erro de Israel, da nação de infiel. Ele não ia fazer dessa mesma maneira e dessa mesma forma. O diabo vem e cita a palavra. Ele vem e cita lá, olha, sabe por que está escrito, Jesus? Se você se atirar daqui, aos seus anjos vai dar ordem a teu respeito. Ele cita que os anjos vão cuidar de você, não vai deixar. Mas ele queria adoração. Ele queria que fosse prestado culto a Ele. Os seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, né? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor vai te guardar, sim. Mas se você obedecer a palavra. O anjo do Senhor nos guarda quando nós obedecemos a palavra, quando nós andamos na presença de Deus, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós honramos a Deus, né? E aí ele diz, olha, e os anjos ele continua citando a Bíblia, ele continua citando lá os anjos, vai dar ordem a teu respeito, eles vão te sustentar nas suas mãos. Diz que os anjos iam pegar Jesus, não ia deixar Jesus cair, para que Jesus não tropeçasse do pé em pedra, né? Então, Jesus responde para ele, não, também foi dito, não ponhas à prova o Senhor teu Deus. Sabe, irmãos, você pode provar, como diz o Salmo lá, provai e vede que o Senhor é bom. Mas não tente provar a Deus em desobediência, não servindo a Deus, saindo do propósito dEle, saindo da presença dEle. Não confiando nele, duvidando dele, do amor dele, duvidando da sua palavra. Jesus foi obediente até o fim. E lembrando, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão enganadas porque não leem a palavra, porque não meditam na palavra. Não é? Jesus estava cheio do Espírito Santo. E mesmo cheio do Espírito Santo, foi oferecido para ele todas as coisas do mundo. Satanás não ofereceu aqui céu para ele. Você apresenta isso? Não, você não vê Satanás te oferecendo alguma coisa do céu. Só glória, só as coisas do mundo. Né? E para nós ele faz a mesma coisa. Ele vem e nos oferece glória, ele vem e nos oferece as coisas do mundo. Ele vem e nos oferece coisas, porque ele diz que a ele foi dado. Mas essas coisas, muitas vezes, e quantas vezes tem derrubado tantas pessoas, tantos homens, tantas mulheres que serviam a Deus, mas por causa da glória do mundo, por causa dos reinos do mundo, por causa da cobiça, eles têm perdido e têm caído e perdido a graça de Deus, e saído da presença de Deus, e desonrado a Deus, sendo infiel, como foi Israel. Né? E aí nós vemos Jesus rebatendo essa tentação, rebatendo as provocações com a palavra. Com a palavra. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Por que eu estou repetindo isso? Jesus estava cheio do Espírito Santo. É porque nós achamos que nós cheios do Espírito Santo, o diabo não vai chegar perto. O diabo ele vem em derredor, como diz a palavra. O diabo está em derredor,
tentando, procurando aquele que ele possa tragar. Se ele encontrar alguém fraco, ele só atinge, ele só tenta, vai perturbar, vai tentar enfraquecer, vai tentar minar, vai tentar disseminar discórdia, disseminar perturbação, perturbando vidas, entra para perturbar, destruir famílias, né? Jogando um contra o outro, minando a fé, a esperança. Mas se nós observarmos a palavra do Senhor, nós vemos que nós temos muito a perder a graça de Deus, se nós desonramos a Deus. Mas Jesus não desonrou a Deus. Jesus disse para eles não tentar Deus. Não posso tentar Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu. Às vezes nós tentamos Deus, irmão, fazendo coisas que não deveríamos fazer, agindo como nós não deveríamos agir, saindo da presença dEle, achando que Ele vai guardar. Não, Deus vai cobrir. Deus vai me guardar, eu estou protegido. E aí a gente começa a fazer bobagem, cometer erros. E aí nós vamos quebrando os princípios, quebrando regras. É aquilo que eu sempre falo, às vezes nós quebramos os princípios. Nós queremos a bênção de Deus e quebramos os princípios. E nem percebemos. E muitas vezes, hoje o nosso inimigo é espiritual. Ele também é espiritual lá com Jesus também. Mas ele apareceu para conversar com Jesus. Ele veio lá e conversou com Jesus. Ele veio lá e instigou Jesus. Ele veio lá e encontrou Jesus fraco, Jesus com fome. Nesta noite, se você for tentado, você tem um Deus que lhe guarda. A Bíblia diz através de João que o diabo não lhe toca. Ele precisa da permissão de Deus para tocar em você. Assim como tocou em Jó, teve permissão de Deus. Mas no Novo Testamento, nós encontramos essa palavra que nos fortalece. Deus nos guarda. Deus tem estado conosco. Que eu e você possamos obedecer a Deus. Que eu e você possamos andar na presença de Deus. Então Jesus continua dizendo, tendo concluído todas as tentações. Olha, depois de 40 dias tentando Jesus, depois de 40 dias perturbando Jesus, depois de 40 dias ele atormentou, perturbou. Você já imaginou se alguém... Jesus era um homem que não tinha pecado. Jesus era um homem santo. Jesus era um homem separado de Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele não tinha pecado. Ele foi tentado durante 40 dias. 40 dias. O inimigo não deixou. E depois, quando ele percebeu que agora ele está fraco, depois de todos esses dias, depois de todo esse tempo, depois de Jesus estar fraco, Jesus teve fome. A Bíblia diz que depois de 40 dias, ele teve fome. E aí ele vem para que ele transforme as pedras em pães. Se tu és filho de Deus, não é? Quer provar, prova para mim que você é filho de Deus. Quem sabe, muitas vezes acontece comigo e com você. O diabo vem para nos provar. Ah, prove que você é filho, você é crente mesmo. Prove mesmo, você é crente, por que você não faz isso, você não faz aquilo? Deus vai te livrar, Deus vai te guardar, Deus vai isso. E aí você vai e cai. Jesus não caiu nessa. Prove que você é crente, prove que você é fiel a Deus, prove que você é sincero. Olha, está com fome. Você pode transformar, para Jesus, você pode transformar. Ele sabia que Jesus podia transformar. Porque estava escrito, ele já tinha lido, ele conhece a palavra. Se é uma coisa que o diabo conhece, é a palavra de Deus. Só que ele não pratica. Ele sabe qual é o fim dele, para onde ele vai no fim de todas as coisas. Então ele cita essas coisas para Jesus. Ele sabe que Jesus tem o poder para isso. Mas Jesus era submisso. Jesus estava ali, porque ele estava sendo preparado para o grande ministério que Deus tem escolhido para a vida dele nos próximos 3 anos. Jesus estava ali no deserto, para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Quando você estiver no deserto, você deve estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor, se enchendo mais do Senhor, buscando sabedoria, buscando entendimento, buscando discernimento, para nós compreendermos o propósito. Eu não sei o propósito que Deus tem na minha vida. Então Deus às vezes está preparando a pessoa, ela fala que não sabe. Porque está passando luta, porque está passando dificuldades, porque está passando isso, passando aquilo. Jesus passou por tudo isso e estava sendo preparado para o ministério, que era ganhar almas e anunciar o reino dos céus. E tendo concluído todas as tentações,
o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. É interessante. Era a primeira vez que o diabo ele enfrentava Jesus. Era a primeira vez. Lucas está falando a respeito disso. Dessa primeira tentação. É a primeira vez que o diabo ele está tentando Jesus. E depois ele vai tentar de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos. Vai perturbá-lo, vai levá-lo à morte, vai incitar Judas para o trair, vai levar Tomé a duvidar. O próprio Pedro usando a palavra para ele que ele não deve ir para morrer. E tantas coisas ele tentou. E Jesus foi vitorioso. Que eu e você sejam vitoriosos. Que você, igreja do Senhor, você homem, você mulher que serve a Deus, seja vitoriosa no Senhor. Obedeça a palavra de Deus nos conduz. Vença a tentação com a palavra. Se você está aí em deserto, você está falando, estou no deserto, é porque Deus está preparando coisas grandes para a sua vida. Pode ter certeza que você está no deserto, quando sair no deserto, você entra na terra prometida. Foi isso com os israelitas. Eles passam pelo deserto para entrar numa terra que mana leite e mel. Ninguém entra numa terra que mana leite e mel sem passar pelo deserto. Todos nós vamos passar pelo deserto. Mas de que forma você vai passar pelo deserto? De que forma eu vou passar pelo deserto? De que forma nós estamos passando por esse deserto? Israel, a maior parte dele, ou todos os que estavam lá, faleceram. Somente Josué e Calebe foram que creram nas promessas e acreditaram nas promessas, entraram com os jovens de 21 anos para baixo. Que nesta noite você possa ter essa consciência, se você está no deserto. Se você não está no deserto, ainda vai passar, porque todos nós passamos. Porque para chegar até a terra que mana leite e mel, até a terra prometida, para entrar no céu, querido, nós passamos por uma prova aqui na terra, passamos por vários problemas, várias dificuldades, mas o importante é ficarmos firmes, é honrar a Deus, é servir a Deus, é adorar a Deus, é buscar a sua presença, é se encher do seu Espírito Santo. E quanto mais você se encher do Espírito Santo, vai aparecer coisa para tentar te atrapalhar, para roubar a presença de Deus da sua vida, para tirar a presença de Deus da sua vida, mas se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te fortalecer. E foi o Espírito Santo que estava ali na vida de Jesus que o fortaleceu. O Espírito Santo estava com Jesus, porque foi o Espírito Santo que o levou lá para o deserto. Foi o Espírito Santo que caminhou com Jesus. E o Espírito Santo estava ali, vendo toda aquela perturbação, vendo toda aquela aflição que o Filho de Deus estava passando. Você pensa que o Espírito Santo não está vendo tudo isso que está passando? Está. Você não pensa que Deus não está sabendo e vendo todas essas coisas? Está, mas de que forma você está passando? Como é que você vai sair dessa situação? Vai sair melhor? Será que quando nós voltarmos a toda a igreja presencial, quantos vão voltar? Não estou falando só aqui, nós aqui do Barreto, mas quando todos os crentes da face da terra, como é que vai estar a fé deles? Como é que vai estar a esperança deles? Depois dessa pandemia, depois dessa batalha dura, depois desse temor, desse medo, tantas mortes, tantas pessoas falecendo, tantas pessoas, muitos crentes indo para o céu, Deus levando, e muitos indo para o inferno porque não quiseram Jesus, porque a verdade ou é céu ou é inferno. Entendeu, querido? Não existe meio termo. Não existe um limbo lá para a pessoa ficar lá. Não existe um purgatório. Existe céu e existe inferno. Então, o diabo, quando ele concluiu toda a tentação, quando ele terminou, quando ele terminou de perturbar Jesus, ele afastou-se de Jesus. Quando o diabo, ele tenta te vencer, ele não consegue, ele se afasta. Mas como ele voltou para perturbar Jesus, ele pode querer voltar de novo para te tentar. Mas que quando ele voltar, se ele voltar, ele encontre aí uma pessoa firme, um moço firme na presença de Deus, uma mulher firme na presença de Deus. Olha, não pense na glória do mundo, Deus tem coisas gloriosas para a sua vida. Lembre-se disso, que o diabo ofereceu toda a glória, toda essa glória, reinos, tudo para ele. Ele queria adoração, ele queria que Jesus saísse do seu propósito. Sabe, não saia do propósito de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Deus tem coisas gloriosas para a sua vida. Deus tem o Espírito Santo para estar com você, te assistir, te confortar, te ajudar, você passar por esse deserto. Nós vamos passar por esse deserto. Nós vamos sair desse deserto e vamos sair vencedores, entendeu?
você vai sair vencedor, não vai sair derrotado, não vai ficar caído no deserto, como Israel ficou. Israel ficou caído no deserto. A maioria dos israelitas, todos no deserto, ficaram no deserto. Por quê? Porque tentaram a Deus, porque desobedeceram a Deus, porque saíram da presença de Deus, então não puderam ver a terra prometida, não puderam ver. Entendeu, querido? Mas se nós passarmos por esse deserto e sairmos do outro lado, nós veremos a terra prometida. Aquilo que Deus tem prometido para a minha vida e Deus tem prometido para a sua vida. Acredite nisso. Você vai ser testado. Nós estamos sendo testados. Nesses dias nós estamos sendo testados. Talvez você amanhã vai ser testado. Às vezes tem pessoas que é testado todo dia, mas é porque Deus está preparando. É que Deus tem coisa melhor para você. Deus não tem pior. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor para o seu povo. Aleluia, glória ao Senhor, bendito seja o Senhor. Mas você pode resistir ao diabo, como eu disse no começo, que Tiago diz, então resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que vai fugir, não é a igreja que tem que fugir, não é os crentes que tem que fugir, quem tem que fugir é o diabo, mas você precisa resistir, causar resistência. Como é que eu resisto? Eu resisto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu alimento, a palavra de Deus é o seu alimento, a palavra de Deus é que me fortalece, a palavra de Deus é que te fortalece, a palavra de Deus é que nos enche de esperança e fé, porque Deus não mente, Deus ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele tem o domínio de todas as coisas. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus tem o domínio de todas as coisas estão nas mãos dele, nada fugiu do controle dele. Ele é Deus, ele é Senhor, o Criador do céu e da terra. Criou o mar, criou os céus, criou os peixes, criou as estrelas, Deus criou tudo, tudo é dele. Aleluia! E colocou Adão, ele forma o jardim do Éden, coloca Adão para lavrar, para cuidar do jardim. Deus coloca os animais, Adão tinha todos os animais, tinha amigos dos animais. E de repente ele perde tudo isso. Ele perde a amizade de Deus, ele sai da presença de Deus, ele não passa no teste. Tanta árvore, tanto alimento que tinha lá, mas ele também caiu na conversa de sua mulher, que caiu na conversa da serpente. Sempre a serpente testando as pessoas, tirando as pessoas da presença de Deus. E a serpente veio aqui para tirar Jesus da presença de Deus, mas Jesus tinha um chamado, Jesus tinha uma promessa, Jesus veio cumprir uma promessa, Ele era o Salvador do mundo, Ele veio cumprir com a palavra de Deus, Ele veio anunciar as boas novas, Ele veio anunciar que o homem poderia ser salvo, que o homem poderia entrar nos céus, que o homem poderia voltar ao paraíso, que o homem poderia ter vida eterna, que o homem ia ser salvo porque ele ia morrer, ele ia pagar o pecado do homem, que o homem não podia pagar o pecado. Aleluia! Mas ele podia, ele pagou o preço para que eu e você fosse livre. Então nesta noite, use a palavra de Deus. Se você está enfrentando dificuldades, creia na palavra de Deus, confie em Deus, a palavra dele está na sua vida, a palavra dele vai te fortalecer no momento certo, oportuno. Mas se você guardar, por isso eu digo todos os dias aqui, irmãos, leiam a palavra, leiam a palavra, leiam a palavra, medite na palavra, porque você na hora oportuna vai precisar desta palavra e ela vai te salvar, porque a palavra de Deus é Jesus. Então que nesta noite você entregue a sua vida para Jesus, que nesta noite você entregue a sua causa para Jesus. Está no deserto? Continue, você vai sair. Jesus está te levando aí. Não foi o diabo que preparou o deserto para você. O diabo vai lá para te tentar. O diabo vai lá para te derrubar. Ele vai lá para te destruir. Mas você, se crer na palavra, confiar na palavra, viver esta palavra, praticar esta palavra, você vai ser vencedor. Você não vai ficar prostrado. Você não vai testar Deus como o israelita testou. Reclamava que não tinha carne, reclamava que não tinha água. Ah, nós vamos morrer. Ah, era melhor a cebola, era melhor pepinos. Olha o que eles queriam. Ah, porque era escravo. Olha, esqueceram que eles eram os escravos. Eles esqueceram de tudo isso. Eles eram escravos e agora eles iam para a terra
que Deus tinha preparado. E eles rejeitaram a terra que Deus tinha preparado. Eles rejeitaram a escolha de Deus para a vida deles. Quantas pessoas não têm feito isso? Quantas pessoas não têm rejeitado o que Deus tem preparado? Têm se afastado de Deus, têm abandonado a Deus, têm deixado Deus, sabe? E muitos nem se arrependem, nem encontram, e alguns nem encontram mais arrependimento, assim como Esaú tentou, chorou, reclamou e não encontrou mais Deus. Eu espero que nesta noite você encontre Deus. Deus está perto, como diz Isaías. Deus está pertinho de você aí. Está perto para que seja achado por você, que você possa se aproximar dele, amar a sua palavra, confiar na sua palavra, crer nele, que ele é o Deus poderoso para te salvar, e você vai vencer como Jesus venceu a tentação no deserto. Foi levado pelo Espírito, após o batismo, ele foi levado pelo Espírito ali para ser tentado pelo diabo. Sabe, olha que coisa interessante. Jesus foi levado para ser tentado, para ser provado, para passar em mais um teste, para vencer o diabo ali naquela tentação. E ele venceu o diabo. E quando ele morre, ele não foi derrotado, ele foi vencedor, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ele venceu todo o pecado do homem. E todo aquele que vai a ele, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem vida eterna. Então passe, querido, pelo deserto. Você vai sair do deserto. Com Jesus, com Cristo no barco, como diz o cântico, tudo vai muito bem. Com Cristo lá no deserto, assim como o Espírito Santo estava com Jesus no deserto, Jesus está conosco através do Espírito Santo também no deserto. Nós vamos ser vencedores, desde que nós obedeçamos a palavra dele, nós sejamos fiéis à palavra dele, nós sejamos sinceros à palavra dele. Então nesta noite, se você está afastado de Jesus, volte para Jesus. Se você não tem Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele virá para a sua vida. E ele vai te dar uma vida nova. E ele vai te encher do Espírito Santo. E ele vai estar com você todos os dias da sua vida, enquanto você estiver aqui na terra. Ele vai estar com você, te fortalecendo, te ensinando, te renovando, te abençoando, te dando vida e vida com abundância. Então nesta noite, reconcilie-se com Jesus. Nesta noite, coloque sua vida diante de Jesus. Você que está fraco aí, porque está se queixando, porque eu estou no deserto, porque não termina nunca essa luta. Pare de reclamar e comece a glorificar a Deus. Pare de reclamar. Enquanto você está reclamando, só reclama, parece que você não sai nunca daí. E Deus quer te tirar daí. Mas enquanto você não parar de reclamar, o povo do deserto reclamou e ficou lá. Entendeu? Então, às vezes, nós estamos enfrentando que Deus permite que eu passe pelo deserto, que você passe pelo deserto, e nós ficamos reclamando, ficamos falando, e parece que aquilo dura um século, interminável. Mas Ele vai te tirar de lá, e você vai sair do outro lado, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesta noite. Quero orar como começamos orando esta reunião. Quando vamos terminar também orando. Né? Como nós oramos para os pais, né? E abraçando a vida deles. Então a mão do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Sabe, a vida de vocês é preciosa. Jesus te salvou, você é precioso aos olhos do Senhor. Meu Deus, Criador do céu e da terra, olha para o meu irmão e a minha irmã. Olha para eles nesta noite, Senhor. Se eles estão enfrentando um deserto, se eles não sabiam que estavam num deserto, que foi o Senhor que preparou que eles estivessem lá, porque após o deserto, eles te honrando, eles vão sair vitoriosos de lá. Então, em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça, que a tua bênção, que o teu poder esteja na vida deles, assim como o Espírito Santo esteve com Jesus naquele deserto. Assim como Jesus rebateu o diabo com a tua palavra, que a tua palavra, essa tua palavra esteja na vida desses meus irmãos, e eles possam sair vencedores, para a tua glória.
Senhor, eu oro em favor daqueles que estão enfermos. Tua palavra diz que se tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja. Então, Senhor, como teu presbítero da tua igreja, eu oro em favor dos meus irmãos. Que haja cura, que haja libertação, que haja saúde, que haja a tua bênção, que haja a tua graça, que haja o teu poder. Manifesta a tua glória, em nome de Jesus, restaurando a saúde dos meus irmãos e libertando para a tua glória. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos aqueles que estão te recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas. Derrama sobre eles o teu Espírito Santo, derrama sobre eles a tua graça e a tua bênção. Senhor, escreve os seus nomes no livro da vida, perdoa os seus pecados, limpa a sua alma, tira o peso da sua alma e os transforma pelo teu poder. Aqueles que estão se reconciliando contigo, eu entrego nas tuas mãos, peço a tua graça e a tua bênção sobre eles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eles sejam fortalecidos no Senhor. Aqueles que estão fracos, Senhor, fortalece, e aqueles que estão já atravessando esse deserto, esteja com eles, Senhor, e dê-lhes vitória, porque eles serão vitoriosos, como o Senhor foi vitorioso sobre o diabo. Em nome de Jesus, eu oro agora pedindo a tua bênção sobre todo o lar, sobre cada pessoa que ouviu essa mensagem nesta noite, para a tua glória. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com a igreja de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite, uma semana abençoadíssima no nome de Jesus.